Destino de hoje, nessa obra de arte, entranhado no coração de Belém. Palácio Antônio Lemos. Sua construção se deu em 1860, idealizado por José Coelho de Gama Abreu, conhecido Barão de Marajó, e em 1885 foi finalizada sua construção. Foi completa sua construção. E em 1953 foi denominado como Palácio Antônio Lemos. Antônio Lemos foi um intendente do final do Império para o início da República. Já falamos sobre ele num vídeo que a gente falou sobre o Bosque. Veja lá no vídeo do Bosque, Rodrigues Alves, que a gente fala quem foi Antônio Lemos. E o prédio ele tem um estilo neoclássico tardio. É uma obra-prima no coração de Belém. E ele abriga o Museu de Belém. E é sede da prefeitura do município de Belém do Pará. Vamos conhecer um espaço maravilhoso. Convido a você a visitar o Palácio Antônio Lemos. Estamos aqui na entrada, a moça vai nos guiar. Quando você chegar aqui ao espaço, vai ter uma pessoa que vai orientar você sobre a história. Vai relatar pra gente, a gente vai fazer uma imersão na história e voltar na memória ao passado e ver que nós temos no nosso estado, na nossa cidade, uma cultura riquíssima e maravilhosa, que vale muito a pena consumir. Isso, como a professora fala, é o uso consciente da memória coletiva. E não devemos deixar que isso morra. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E a memória é fundamental para que você não esqueça suas origens. O nome dessa sala é Antonieta Santos Feio. Antonieta foi uma pintora neoclassicista paraense, estudou na Itália, um pouco sobre as artes também. E no período, que as mulheres que estudavam sobre as artes, ou pintavam, ou cantavam, ou ia para um lado muito mais artístico, eram consideradas prendas domésticas. E na categoria das artes, tinha a categoria prendas. Lá foi onde a Antonieta entregou os seus trabalhos, assim, de textos e pinturas também. Primeiro perpassa por esses poemas que vocês vão observar aqui na parede. É do João de Jesus Paz Loureiro. O nome do poema é Para Ler Como Quem Anda nas Ruas. Ele faz essa ligação do passado e dos momentos atuais. Também é um poema de 5 páginas e ele é fragmentos do poema na parede. Aqui a gente pode observar 3 obras do Antônio Parreiras. O nome dessa obra é Largo da Pólvora, hoje conhecida como a Praça da República, de 1905. Essa daqui, o nome dessa obra é conhecida como Avenida São Jerônimo, hoje na contemporaneidade é conhecida como Governador José Malcher. E aqui a nossa Igreja da Sé. Um pouco sobre o artista é que vais observar no Salão Verde que ele sempre gostava de retratar a cidade no período de 1905 ou no período da Belle Époque, da borracha, porque ele era amigo do Antônio Lemos. Essas duas é uma obra do Anton Riet. Ele foi norte-americano, veio para a cidade para estudar sobre as artes, e no período que ele estava na cidade,
Ele retratava, assim, na maioria das obras que vocês vão encontrar nessa sala, os casarões antigos. Desculpa. Aqui é os casarões da Cidade Velha e aqui é a Praça do Carmo, a Igreja do Carmo, e hoje em dia aqui é conhecida como Forolândia. Mas antes de ser Forolândia, era conhecida como escola, a Escola do Carmo. Trecho, o Paz Loureiro, ele faz uma análise, uma metáfora em relação às caravelas, em relação ao relógio, em relação ao ver-o-peso também. Essa obra também é do Antônio Rieste, é a Praça do Relógio, as bicicletinhas, aqui atrás é a igreja. E o interessante, pessoal, como eu já comentei em outros vídeos anteriores, que só existem 2 relógios desse no planeta. O outro é verde e esse é azul. Eles nos localizam no tempo e no espaço. Isso é algo moderníssimo para a época, que destacou a nossa cidade como Paris na América, ou Francesinha da América. Que o período da borracha, que vai de 1880 a 1910, 1915 no máximo, foi o boom econômico que levou a nossa cidade à categoria de uma imensa reserva financeira e que fez com que a nossa cidade crescesse de forma urbanística, arquitetônica, maravilhosa, que podemos ver até hoje as grandes obras, como eu já mostrei para vocês, os grandes monumentos, inclusive esse espaço maravilhoso que data de 1860, o início da construção, e até hoje está aqui em pé. Como fala o nosso saudoso Milton Santos, é uma rugosidade. O que é uma rugosidade? Rugosidade é uma construção que se mantém intacta no espaço ao longo do tempo, se preservando, só que muda a sua função. Ela começou como moradia, depois começou como residência de prefeito, depois se tornou museu e hoje é museu e residência da prefeitura. Isso é uma rugosidade. Rugosidade é uma construção que vai resistindo ao tempo e aos séculos, mudando de função, mas a sua forma está intacta. Aqui é um exemplo grandioso de rugosidade, segundo o nosso autor Milton Santos, gênio da geografia. Nessas 2 obras, a gente pode observar o ver-o-peso, mas aqui é do Ângelo Guido, ele retrata, né, o ver-o-peso, as embarcações, as vigilengas, que era o nome dado antes nas antigas embarcações, que é por ter a polpa mais achatada, o porão aberto. E aí dizem também que vigilengas surgiu do nome daqui, né, da cidade, por causa de vigia. E hoje em dia não se usa mais na vigia o nome de vigilenga. Aqui é Aparição, o nome dessa obra é Aparição, da Dina Oliveira. Obstrata de gestos. E ela quis retratar nessa obra o ver-o-peso, nesse furdunço que ele que é entrada de embarcações, que começa às 3 da manhã, com entrega de açaí, caixote de açaí, com entrega de peixe, com os moradores também, né, indo abrir essas barracas também. E a gente observa que até no dia de domingo também as feiras são abertas para ir lá tomar o seu bom açaí, né, o seu bom peixe e tudo mais. E aí era isso que ela quis retratar nessa obra. É uma bela imagem que retrata o caos organizado que é o ver-o-peso. Parece um paradoxo, caos organizado, mas é dessa forma. O ver-o-peso, a Feira Livre, é um caos organizado. É a pedra lá do ver-o-peso, que os feirantes que vendem peixe ficam lá vendendo seu bom comercializando peixe. Seu produto. Comercializando aqui nessa obra. Aqui também. A gente pode perceber que os urubus retratados nessa obra belíssima. Não só os urubus, como também a poluição. Exatamente. A gente pode perceber que a mescla do consumo humano e a destruição da natureza. Exatamente. Que é um paradoxo, que onde o homem coloca as mãos, que ao invés de preservar, ele acaba destruindo, que é um paradoxo. Se a gente necessita do espaço, para que destruir? Eu não consigo entender isso, mas é a complexidade humana que o Barroco tentou retratar na arte, na arquitetura e na religião. Mas vamos falar sobre isso em outro momento. O Rio, né, do peso, aqui hoje em dia é conhecido como Feira do Açaí, que está até havendo um movimento de abaixo-assinado, políticas públicas para que a Feira do Açaí se torne patrimônio também.
E aí a gente observa aqui, olha, e que lá também é frequentado por pessoas, né, assim, das artes, como por exemplo, várias pessoas do carimbó, do samba. E dia de domingo é bem certeiro ter feira da açaí e carimbó. O espaço, ele ganha vida quando a sociedade consome, ocupa. O espaço, ele é consumido. Nós consumimos o espaço quando frequentamos o espaço. Não consumimos só água ou alimento. Consumimos o espaço, consumimos música, consumimos roupa. Aqui já é um pouco mais contemporâneo, anos 2000, da série Retrato do Ver o Peso, do autor Jurandir Simões. A gente observa as vendedoras de cheiro, a nossa maniva. Verdade. Pupunha e peixe, o nosso feirante. Essas duas obras a gente observa que está retratando bem a nossa chuva das 3 horas da tarde ou 2 horas da tarde. Essa obra do Antônio Rieste, também chamado Chuva. A gente observa que ele é bem detalhista nos traços que ele propõe em retratar nas obras. Essa daqui é Surpreendidas pelo Toró. Boa! Para quem não sabe, toró é chuva forte, torrencial. É o nosso toró. Diferente do turu, que é um alimento. É bom demais. Tem gente que não gosta por conta do seu aspecto, mas é muito nutritivo. Essa obra é Vendedora de Tacacá, da autora Antonieta Santos Feio, que é o nome que se dá nessa sala. Aqui continua sendo o retrato do Ver o Peso, do Jurandir Simões, e outras partes também dos feirantes, que representa a boiuna, a nossa lenda amazônica. Essa daqui, diferente daquela que é obstrata de gestos, aqui também é uma obra obstrata, só que é obstrata geométrica. A gente pode observar o triângulo. Por causa da geometria dos elementos. Para quem não sabe, boiuna é uma cobra grande. Uma lenda que nós temos aqui, que se ela se mexer, ela derruba o mercado do Ver o Peso. Lenda, mas é interessante. Aqui tem o nome dessa obra, é Boiuna Gorda Dourada pelo Espaço. Nessas 4 obras também é de Antônio Rieste. Como eu falei, que ele gostava de retratar os casarões da época e também a casa onde ele morava, como por exemplo, se a gente observar aqui nesse quadro, a gente observa bem aqui assim nessa janelinha, a pessoa dormindo, né? Ali, pessoal, eu estou invadindo a privacidade aqui da pessoa. Olha o detalhe que o artista tinha. Grandioso. Como se fosse um autorretrato. Daqui, ó. Dessa outra obra. Aqui, ó. Aquela janela, esse quadro é a expansão daquela janelinha lá. Eu acabei de invadir, ó. Estou invadindo de novo. Olha lá o cara deitado. Vamos deixar ele dormir. Bora embora. Aqui o nome dessa obra é Janelas e foi uma auto-pesquisa do Antoniete, porque a gente pode observar os nomes das ruas, aí faz alusão paralelo aos janelões. Paulo Rich, Caixa d'Água de Ferro, de 1964, Fábrica da Palmeira. A Fábrica da Palmeira foi a primeira doceria da cidade. Hoje em dia a gente conhece como padaria ou até os nomes mais gourmetizados, mas foi a primeira doceria que tinha na cidade. Ficava muito próximo também do primeiro cinema ou do segundo cinema da cidade também. Essa parte aqui retrata o nosso Sírio, que é o nosso patrimônio, se tornou nosso patrimônio. Círio de Nazaré, maior festa religiosa católica de Belém do Pará, quiçá da América Latina. A gente tem esse poema do Padre Loureiro, faz também alusão a esses 2 quadros, que é do Leônio das Montes. Ele traz essa memória afetiva ribeirinha também, e ficar de bubuia no rio, assim, ficar de bubuia depois do almoço. Essa sala é Arte na Obra, e o nome da sala é Teodoro Braga. Essa sala ela mostra o processo de reconstrução e erguimento do palácio, porque como você falou, ficou fechado por 3 anos e meio, por aí assim, e aí teve essa reforma, né? E aí essa sala ela faz homenagem aos trabalhadores. Como estava realmente o palácio, o prédio, estava lá assim. Ela fez um bom trabalho. Vamos dar a César o que é de César. A obra começou
Aqui mostra os processos, sendo aqui é o salão verde, já vai ver lá em cima. Aqui o salão rosa. E os pequenos detalhes também. A estrutura. É, estrutura, sim. A reforma estrutural. A gente observa aqui as obras que vai observar lá no Salão Verde, como Fundação da Cidade de Belém e o último dia de Carlos Gomes, foram restauradas e como os relatos dos trabalhadores. Eles não sabiam que essa sala ia ser uma homenagem a eles, e um dia antes da inauguração teve uma combinância e todos os trabalhadores, né, que fizeram parte dessa coletividade em relação ao erguimento do prédio ficaram muito emocionados, porque pouco se encontra realmente em lugares públicos, por exemplo, como museu, homenagem a quem realmente trabalhou. Podemos verificar aqui um videozinho mostrando todo o processo com Douglas. Vamos subir as escadarias. Olha só. Presta atenção no tapete de gala, mostrando a imponência do espaço e o valor simbólico que tinha o poder num período da construção desse palácio. É uma coisa monumental. Vale muito a pena você vir frequentar o espaço. Como eu sempre falo, consumam os espaços. Você consumir o espaço é uma forma de manter a memória coletiva. Porque a memória coletiva que mantém uma sociedade unida, mantém um povo, tem uma história e um legado. Como eu digo, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Está perdido no tempo e na história, está fadado a se perder no tempo. Primeiramente, muito interessante, chama a atenção para essa cripta aqui, que dá o nome ao palácio, né? O Palácio Antônio Lemos. Falamos quem foi Antônio Lemos num vídeo lá do Bosque. Quem lembra do vídeo do Bosque? Pois é. Ele foi responsável, junto com Augusto Montenegro, também já falei do Augusto Montenegro lá no Bosque, já falei do Augusto Montenegro em Marituba e no Augusto Montenegro também. Marituba só surgiu por causa do Augusto Montenegro, na construção da Estrada de Ferro Belém-Bragança, em 1907, que foi a ligação do trecho Belém-Bragança. Sabe também quem foi Antônio Lemos? Não foi Antônio Landi, que é outro cara, é Antônio Lemos. Os restos mortais dele, né, foram depositados em 1973. Né, o Antônio Lemos, ele foi expulso de Belém em 1911, no fim da sua gestão, né, com as brigas políticas. E morreu, né, 2 anos depois, no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. E em 1973, o então prefeito Nélio Darcy chama de volta os restos mortais deles e o enterra aqui, nesse espaço, onde se encontra um busto em bronze do mesmo, né, e a placa em homenagem ao gestor. Aqui se encontram os restos mortais de Antônio Lemos, um dos maiores líderes políticos da monarquia, início da república na nossa região. Ele não é paraense, ele não é belenense, ele veio do Maranhão, se radicou em Belém, se apaixonou completamente pela cidade e fez uma transformação urbanística magnífica e majestosa que temos até nos dias de hoje. Tem relatos que dizem que Antônio Lemos morreu de depressão por conta do exílio. O que me deixa triste é saber que um homem da envergadura deste homem, que fez o que fez pelo nosso estado, pelo estado e pela região como um todo, politicamente falando, o processo de modernização, trazendo para Belém mudas de mangueira e fazendo esse corredor de mangueiras, porque a nossa região ela é extremamente quente, estamos próximo da linha do Equador e por conta disso a insolação ela é fortíssima, por conta da inclinação da terra, que faz com que o sol incida e castiga a nossa região. E por conta disso, porque os europeus e a elite usavam roupas da Europa, roupas longas, casacos e paletós, e aqui é abafado e quente, e a forma de amenização climática, criando os microclimas,
foi plantar as mangueiras nos corredores, formando os túneis de mangueiras. Ela se adaptou bem na região por conta da linha, que ela está na mesma faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, na linha do Equador. Então essa faixa de insolação, ela é praticamente a mesma. Por isso que a mangueira se adaptou aqui na nossa região. E quem fez esse processo? Ele, junto com a política dele de arborização e modernização da cidade. Tinha um código de ética e tinha os fiscalizadores, que hoje a gente pode comparar com os guardas municipais, com a guarda municipal. Eram os responsáveis, não era a guarda municipal, é semelhante, eram os responsáveis pela fiscalização dos bons modos e bons costumes da cidade, higienizando o centro da cidade. O cara foi um gênio. Infelizmente, ele foi injustiçado no final do seu mandato, da sua vida, sendo expulso de Belém, se exilando no Rio de Janeiro, e segundo relatos da história, ele morreu de depressão e foi trazido para cá, e neste local estão os seus restos mortais, desse gênio da política no estado do Pará. Acho que ainda dando continuidade na fala da higienização do século XX, interessante pensar, por exemplo, os bairros de Belém, como o bairro do Marizal, o bairro da Pedreira, mas posteriormente as baixadas que nós temos hoje em dia. É muito interessante perceber como hoje o bairro do Marizal é um bairro de elite. É um bairro valorizado, um terreno valorizado em Belém. Só que no início do século XX era um bairro preto, de muitos terreiros, da capoeira também, né? Que é muito interessante perceber. Só pegando o gancho dele e das vacarias. O que são vacarias? Hoje a gente chama de fazenda, que antigamente chamava-se de vacaria. Era um espaço suburbano, deshigienizado, marginalizado, sublocado e desprezado pelo poder público. Hoje, a Doca de Souza Franco, Avenida Doca de Souza Franco, que vamos gravar, é um bairro de elite. É onde tem o metro quadrado mais caro de Belém do Pará. E lá, hoje é uma vala. Antigamente era um igarapé. Igarapé das almas ou das armas, que eu vou contar a história para vocês depois, que tem uma história por trás disso. E essa parte daqui era uma ilha, que foi aterrada com entulhos e sujeiras. Mas o nosso amigo vai continuar. Vamos lá. Aqui nós temos o gabinete, né, hoje em dia, da prefeitura, só que não está funcionando atualmente, devido a não estar mobiliado ainda. Então o prefeito não está aqui ainda, ele está despachando lá da Avenida Nazaré, mais ou menos ali de frente à sede do Paysandu Esporte Clube, né? E aqui a gente vai subir para as exposições permanentes. Olha o tapete vermelho, tapete de gala. Muitas autoridades passaram por aqui. O prédio, não sei se já foi falado, anteriormente é de 1897. Né? Começou com a gestão do Gama Abreu e terminou no Antônio Lemos. Então traz toda essa arquitetura, né? Arthur Vô. E como o Gama Abreu era conhecido? Perdão? Como o Gama Abreu era conhecido? Barão do Marajó. Barão do Marajó. Nós temos o retrato dele, é o segundo retrato pintado no início da República. Do Império e o início da República. 15 de novembro de 1889. Aqui o chão é de pau amarelo e acapu. Pau amarelo e acapu. Como era originalmente. Preservado desde o início da construção. Madeira encaixada, extremamente preservada. Salão Verde. Estamos adentrando agora ao Salão Verde. Olha esta obra-prima, essa pintura maravilhosa e magnífica. Olha o tamanho desta obra. Tem o quê? 5 metros? Mais ou menos isso. Mais ou menos essa medida. É de autoria do Teodoro Braga. Teodoro Braga. Estudou em Recife, estudou também na Europa, né? É a primeira tela encomendada para a futura Pinacoteca de Belém. Para quem não sabe, Pinacoteca é diferente de biblioteca. Biblioteca é o coletivo de livros. Pinacoteca é o coletivo de arte. Pinturas. Porque a arte esculpida tem outro nome. Vou deixar vocês procurar. Não vou dar de mão beijada para todo mundo. Vamos estudar, pessoal. Aqui, essa tela, claro, a visão do colonizador, é importante ressaltar isso. E o Teodoro Braga faz uma cisão bem ao meio, né? Lendo da direita para a esquerda. Direita. Né? Aqui nós temos os povos tupinambás.
Povos tradicionais. Exatamente. Que em sua maioria que habitavam essa região eram os tupinambás. Aqui, essa construção do forte do castelo, hoje em dia, né? Nasceu como forte do presépio. Onde deu origem 12 de janeiro de 1616, data de fundação da cidade de Belém, com a construção e o erguimento do forte do castelo. Os indígenas, com seus cabelos cortados, com as vestes também, né? Não mais é a pintura corporal, né? Agora tem que se usar a veste, como um português, claro, cobrir esses corpos. Tem um livro muito bom de uma historiadora, que é a Laura de Melo Souza, que é O Diabo na Terra de Santa Cruz, que ela fala justamente desses costumes, desse trato indígena que eram vistos como demoníacos pelos portugueses, né? O próprio consumo de carne humana, que para os indígenas tinha um significado, mas para o português aquilo era uma aberração. Né? O que era o consumo de carne humana? Era a antropofagia. Procurem saber o significado de antropofagia para os indígenas. É algo assim que pra gente choca consumir outro humano, que para nós se chama de canibalismo, que é uma abominação humana, se alimentar de outro humano. Mas pesquisem saber o que é antropofagia. Militares portugueses, com suas armaduras, com suas lanças também bem armados. A figura religiosa, provavelmente de um franciscano pelas vestes aqui, né? E o próprio Francisco de Castelo Branco com um mapa, né? Mapeando aquela região para voltar para o Maranhão para avisar que estava fundado a cidade, nas urnas Maracás. Para quem não sabe o que é urna, urna eram os caixões. Pra gente, caixão. Pra eles, eram urnas. A gente chama de urna também como caixão hoje. Mas só que olha o formato para eles, como eles ornamentavam, como eles construíam os seus caixões, no caso, suas urnas. Uma figura feminina e uma masculina do mestre Zazan, dos Guaraci. Isso aqui são réplicas. Exatamente. Que é a fundação da cidade de São Paulo. Novamente, o que tem a ver São Paulo? Eu acho que o diálogo dessa obra, ela vai mais pela questão política. Por quê? Essa tela é do fim do século XIX, né? E como a gente bem sabe, o fim do século XIX foi uma loucura politicamente no Brasil. Do Império para a República. E quem dominava a política era São Paulo e Minas Gerais. Tanto que a gente vai ter a política do café com leite, construído esse palácio. Então, vamos dizer assim, essa é uma reprodução, né? O original está lá em São Paulo. Belém estava querendo evoluir, né? Aquela questão europeia. Então ela vai se inspirar em modelos como São Paulo. Novamente, o Fresnel, né? Que mostra a paisagem amazônica de um fim de tarde, no litoral do Mosqueiro, do Cota. Né? Da tela de 45, fim da guerra já. Isso aqui mais ou menos ali onde é a curva do Farol. O Parreiras. O Parreira vai ser um artista muito interessante mesmo. Ele é fluminense de Niterói, né? E essa região aqui, região Bragantina, não é Belém. Bragança não é Bragança do Pará. Essa tela aqui é interessante. O que ela chama atenção, primeiramente? O uso da peça íntima da Índia. Isso é um processo de aculturação, porque o nu pro índio não é o mesmo do nu pro europeu. Então a visão do nu para a cultura portuguesa, europeia, é uma coisa de falta de pudor ou atentado ao pudor. E para o indígena não. Ele é dissociado dessa questão de moral. Não é que ele é amoral, é que ele não tem esse código moral de vestimenta por conta da habitação do espaço. Negro e ela branca. Exatamente. Quase ruiva, a moça lá atrás também, né? Então é interessante perceber como o Manuel Santiago, ele é paulista, né? Ele traz conceitos da própria cultura, da nossa cultura ocidental para a obra dele. Aqui a gente percebe que é uma paisagem natural, né? A própria água, como eu falei, é azul. Olha, não é original desse prédio. Originalmente o prédio tinha muito mais mobiliário, mas é da época, século XIX. Olha como eram os móveis do século XIX. Não é os móveis do espaço, mas é um móvel da época. Século XIX. Então a gente tem um mix aqui de origens, né? Esse mobiliário que faz o ambiente, né? Compõe o espaço. Compõe o espaço.
Aqui a gente vai ter algumas telas de barreiras, novamente ele, né? Que é bem interessante a obra dele, com alguns espaços que hoje em dia são identificados. Eu gosto muito de brincar com o mais novo, né, que vem aqui e fala, o que é isso aqui? Né? E outra coisa que é bacana de ver é que está sempre escrito encomendado. O encomendado, Antônio Parreiras, Pará, e a data. 1905. Quem estava no poder nesse período era o Antônio Lemos, né? Então, e Augusto Montenegro. Que mostrar as reformas, né, que ele estava fazendo. A gente vai ter aqui o antigo Largo da Pólvora, que aqui ainda era chamado de Largo da Pólvora, e hoje é a Praça da República. Que já foi cemitério. Aqui acima é o Bosque, né, com o destaque da Tito Franco, que hoje é a Avenida Almirante Barroso. Aquele bairro do Marco foi todo planejado já com os nomes da Guerra do Paraguai. Então, Tito Franco mudou para Almirante Barroso, que foi o grande militar, né, da Guerra do Paraguai. E a gente vai ter o Maitá, a gente vai ter várias Vileta, por aí vai, esses nomes que dão ali o bairro do Mar. Visão que existe até hoje, que é a Praça Batista, que é esse mobiliário novecentista do século XIX, e esses vasos austríacos de cerâmica e barro também. Né? Aqui, novamente, não são figuras amazônicas, são figuras europeias, né? Também é novecentista, tá? Esse conjunto é em ônix, bronze e vidro também, é um mix de materiais, que é bem interessante, né? Lembra até um pouquinho o jade, né? E o que chama atenção muito é esse espelho de cristal aqui. Pensa num monumento maravilhoso. Olha o luxo, a imponência, a grandiosidade. Tem que tirar o chapéu para a mentalidade europeia. Os caras eram luxuosíssimos. É de admirar mesmo. Aqui nesse espelho está escrito Intendência Municipal. Tá meio apagado, mas dá para ler, de relance assim. Intendência Municipal. Vou mostrar que era daqui, dessa prataria aqui, que foi presente do Conde Dan, marido da Princesa Isabel. Então ele doou para o IHGB, que muito interessante também o IHGB, o Antônio Lemos fez parte da formação do IHGB, e doou essa prataria. Eu acho que é interessante mostrar também esse lustre aqui do meio, porque é o único original daqui, dessa sala. Então, lustre original. Cristal também foi encomendado de Antônio Lemos, de Paris. Veio de Paris pra cá. Olha o desenho no prato. Extremamente detalhista. Uma mulher. Mariane, mas o desenho assim, você consegue pegar? É Marajoara? Exatamente. Foi feito em Paris, mas como foi encomendado, ele pediu com o desenho marajoara. Como por exemplo, essa jarra alemã em Art Nouveau, de vidro soprado e bronze, né? Esses rostos, com essas reentranças, né? Bem interessante. E essa mesa neobarroca jardineira, esse mármore em cima. O estilo Art Nouveau é um estilo europeu típico da França. Nosso país como um todo sofreu influência grandiosíssima do estilo Art Nouveau. Estátuas todas de bronze, uma deusa da vitória aqui, né? Com a palha e o louro, como nas Olimpíadas antigas, que você não tinha as medalhas, era um louro que era lhe dado apenas por vencedor. Né? Interessante também mostrar que a deusa Vitória que dá o nome, né, à marca Nike. Prisioneira do Carrier Belazzuri, então é italiano pelo sobrenome. Uma obra italiana. Pra cá a gente vai ter uma mármore italiano, La Bielata. Pra cá, vai ver a segunda tela que foi encomendada pelo Antônio Lemos, que é o último. Que também faz parte da obra. E estava em ascensão política, pela posição que ele ocupa na obra. Tudo é simbólico numa pintura, nada é à toa e isolado em uma pintura. Aprendam a ler e interpretar. Essa obra é de 1899, mas ele morreu aos longos de 1896. Tem os quadros do centenário da cabanagem. Como a gente bem falou, a cabanagem não era bem quista pelo Império, mas na República ela foi usada como discurso político, sobretudo. Como Vargas, como o próprio Alberto Barata, figuras políticas fotografias do povo amazônico, Portilândia e Leopoldo. Assim, a religiosidade amazônica. Os povos de religiosidade africana, né,
né, Iemanjá, é aqui o dia de São Bartolomeu, né, relicário das igrejas barrocas aqui da cidade, né, século XVIII, relicários com a veneração dos sagrados, Santa Maria Madalena, né, barroco também, século XVIII, e para cá o Círio de Nazaré. Apesar de ser da Igreja Católica, eles dizem que é deles, mas é de todo mundo. Né? Católico, do evangélico, vai dar água na corda, das mães de santo. Cosmopolita. Exatamente. Aqui o ver-o-peso, Salão Dourado. Passo que retrata o nosso ver-o-peso. Acho que é interessante mostrar essa fotografia aqui, porque hoje em dia você não vê as velas. Exatamente. Mas os mais antigos falam que era lindo ver as velas assim do ver-o-peso. Mas hoje em dia é tudo no motor. Outra coisa interessante também que eu acho que é bacana a gente ver como se perdeu é esse prédio aqui, na ponta da Feira do Açaí. Esse aqui era o necrotério. Duas tocheiras de bronze aqui, bem rapidamente, né? Que dão entrada à seção do poder. Vamos entrar na seção do poder político, econômico, financeiro e religioso. O primeiro prefeito de Belém foi o Arthur Índio do Brasil, que nem paraense era gaúcho, tá? Arthur Índio do Brasil, militar. Um do extremo sul comandou no extremo norte. Exatamente. O segundo, eleito, que é interessante falar dos prefeitos eleitos. Isso. O Barão do Marajó. Barão do Marajó. Que responsável pela construção desse monumento que estamos aqui frequentando hoje. Que é a rua também que vai ali da Tamandaré, Avenida Nazaré. Exatamente. Antônio Lemos, que é o mais proeminente, sem dúvida, né? O mais proeminente, ficou 14 anos no poder. Os demais, intendentes. Foto dos prefeitos que tiveram nossa cidade. Primeiramente era chamado de intendente. Eram os intendentes e depois, não lembro a data, mas eu vou verificar quando passou para 1930, a correção do nosso amigo historiador. Com já o padre Leandro. É muito bom estudar, gente. Fascinante. Aqui os retratos. 1930. Faciola. Ó, que nem eu falei para vocês, vamos ao Faciola. Tá aqui ele, ó. 29, com um ano no poder com a Revolução. Marca esse rosto. Ele comprou o relógio, na Praça do Relógio, né? Foi ele responsável da compra do relógio da Praça do Relógio da Inglaterra, se eu não me engano. Antônio Lemos. 12 anos de poder também, né? Tem que tirar o chapéu pra esse homem. É doido? O cara foi um gênio da política. Pra cá a gente vai entrar na antiga Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Aqui que era a antiga Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Olha que monumento mais luxuoso. Olha os detalhes no teto, gente. Olha os lustres. Original da época. Olha só esse quadro. Como era organizado. Sessões solenes. Eles não são de estúdio do museu. Eles foram um tiro que aconteceu numa sessão aqui. O que aconteceu? Gente, aquele buraco ali foi de bala. Queria se matar aqui dentro. A sessão estava rolando em 73, que foi o ano que foi a última, quando fechou aqui a Assembleia. E tinha um radialista que ele era muito incendiário. Em 73 era a ditadura militar, né? Ele sentou na sua cadeira, 2 tiros. Então aqui dentro até hoje, as balas, né, dessa sessão. E devido os 2 projéteis ainda estão... Foi na cabeça, pela altura. Pegou nele? Não, tá vivo. Ficou vivo. E o camarada se livrou por um triz das balas no crânio dele. Exato. A L não de Antônio Lemos, é de Assembleia Legislativa. Ali. Que hoje se chama Alepa. Antigamente era a L. Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Alepa. Aqui a briga. Onde eu mostrei ainda agora para vocês ali atrás, quase ao lado do Instituto Histórico e Geográfico, na frente da Praça Dom Pedro II. Aqui a gente pode falar o primeiro prefeito, o nome de prefeito, foi o padre Leandro Pinheiro.
Padre Leandro Pinheiro, que dá nome a uma escola no bairro do Guamá, Barão de Garapé-Miri, onde eu estagiei por 1 ano e meio nas turmas do ensino fundamental do curso de Geografia da Universidade Federal do Pará. Foi indicado pelo governador porque 30 Vargas assumiu o poder, né? E o que vai? Senhor Ildefonso, outro nome que é interessante, o Alcino Cacela, de Olhada, né? Militar, já em 43. Militar, 43, período da guerra. Nomes interessantes, como o próprio Moura Moura Carvalho. Ginásio do Esporte Clube, vai ser do Esporte Clube. Ali, o camarada. Ditadura Militar. 1964. O Alacide Nunes, que foi quem começou a construir o Mangueirão já no governo do Pará. O Oswaldo de Mello, Estélio Maroja, que dá nome ao conjunto. Aqui o nosso único prefeito negro, o Ajax Oliveira. Ajax Oliveira, único negro que a gente teve administrando a cidade de Belém. Prefeito negro. Interessante pensar que nunca tivemos uma prefeita, sempre foram homens. Um padre e um Isso. Coutinho Jorge, o Gabriel. Esse era o vice do Chefan, que desistiu da prefeitura para assumir, para concorrer ao governo. Isso. E assumiu o vice Manuel da Costa. Manuel da Costa e o Chefan. Aqui era a casa do povo, né? Essa porta ficava aberta para o povo andar. Mas aqui quem é que vinha? Autoridades, pessoas de poder, sentavam aqui e ficavam olhando o Pai de Carvalho. Olhem os móveis. Que luxuoso. Vasos austríacos de bronze também. São austríacos construídos em bronze. Olha o detalhe da parede em metal. Metal pintado, vai ser feito. Maravilhoso. Olha só as cortinas. A gente está com as cortinas abertas porque não está funcionando. O processo de revitalização que ocorreu de 2020 a 2024 modernizou o espaço com internet, ar-condicionado, iluminação, fiação elétrica, revitalização do piso. Foi uma obra de 4 anos que deixou o espaço novamente devolvido à sociedade. Consumam o espaço público, é nosso patrimônio. Pai de Carvalho, né, o retrato dele do Pai de Carvalho, gigante, né? Que dá nome a uma escola que é referência em nosso estado, não só na capital, digo no estado. O seu uniforme Pai bem de Carvalho é uma escola tradicional ainda. Resiste ao tempo e o processo de aculturação e reaculturação que estamos vivendo. Então aqui a gente pode perceber que é um espaço de poder, né? Autoridades dos Estados Unidos vinham aqui na época da borracha, né? Ingleses, franceses, belgas, de toda a Europa, né, para tratar a borracha. Espaço destinado aos barões e aos chefes de estado. Carvalho, né? Contemplando o Pai de Carvalho. Então é cidade, por que não, né? Verdade. Tá, tem a idade, mas geralmente não fica aberto, está aberto aqui ó, as janelas. Outro grande gênio da nossa cultura, Nilson Chaves. Trabalho olha o teto. A sala é um espetáculo de arte. Sala é uma obra de arte. Os portas também, o rosto, né? Lembrando o Arte Nouveau. Arte Nouveau. Estilo francês. Exatamente. Já que a gente está falando de arte, tem que falar essa aqui. Uma icônica arte paraense que é da Antonieta Santos Feio, a vendedora de cheiro. Né? Antonieta pinta sempre mulheres. Se a gente pegar aqui o vídeo que a gente viu, tem 3 obras dela: vendedora de tacacá, a mendiga e vendedora de cheiro. Uma mulher negra, com um olho em diagonal, né, com o olhar em diagonal, com as flores remetendo a São Benedito, em Bragança, né, amarujado. No dia 24 é o branco, no dia 25 o vermelho, né? Só lembrando, São Benedito é um santo negro representando
os escravizados. Não existe escravo, é um termo errado. O termo correto é pessoas escravizadas. São Benedito, ele é cultuado, ele é homenageado através da marujada em Bragança, na igreja que leva o nome dele, do São Benedito. Visitem, vamos lá também filmar. Então, acho que é interessante falar que ela é filha de uma italiana com um paraense, militar de alta patente paraense. Estudou em Gênova, né? Por isso que ela tem essa Gênova na Itália, gente. As belas artes. E tem esse traço classicista, apesar dela ter vivido no período modernista. Eu dei de presente para minha tia mês passado uma máquina dessa que eu tinha comprado. Singer. Essa mesmo. Singer. São fotos do PRVG. Essa, igualzinha a essa. Acho que é interessante falar da Singer, da marca Singer, não fazendo propaganda, claro, porque ela é uma memória afetiva. Faz parte da história. Santarém também, que trabalha de artesanato na cuia. PRVG, foi um francês, né, que foi para a Amazônia, fotografado. Já no fim da guerra, 48, esse ponto de açaí, de venda de açaí, né? A jarra, as pessoas aqui esperando para comer. É uma obra do ano de 1954. Já tinha a bandeira vermelha sinalizando ponto de açaí. Uma variedade de peixes, né, que alimenta aqui a região amazônica, também são os peixes. Uma coisa que eu não vi, minha mãe também provavelmente não viu, é isso aqui. Coradouro de roupa, de 1903. Isso é Belém, né? As folhas, aqui o murozinho, o giral aqui e as roupas brancas. Como é que fazia para deixar branco 100 anos atrás? 100 e poucos anos atrás. Lavava no sabão, deixa no giral pegando sol, que ela vai ficar branca. Que é o processo de quarar. Quarar a roupa, colocar para secar, estendida, aberta. Pra cá a gente vai ter, eu acho que uma pequena estrela da exposição, que é o Portinari. Cândido Portinari, 57. Original? Original. Gente, isso aqui é um Cândido Portinari. Quem não sabe o que é, pesquisa. Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? Isso aqui é uma original do pintor. Exatamente. Que mostra justamente o seringal. Essa cultura do seringal. Tratando o seringal na Amazônia. Exatamente. Esse estilo dele, né? Bem característico dele. Foi claro. A gente pode pensar o seringal de uma forma romantizada, mas também o sofrimento dos seringos, de quem vivia no seringal, né? As doenças, a malária, por exemplo, né? O inferno verde que é a Amazônia, querendo ou não, por causa das doenças, né? Quem não estava acostumado com o clima, né? O maior problema que o seringueiro sofria era com a malária. Um painel mostrando essa realidade do seringal. Trabalho extrativista aqui, as cuias, uma borracha e ali o processo de fazer as bolas de lápis, né? Que é a defumação. Você vai ter figura do regatão, por exemplo. Regatão é um barco, viu, gente?